Olá, paz. Oi, Lipe. Lipe, adorei que você entrou na live. Você vai ter que assistir até o fim, viu? Oi, Mumi. Migues. Olá. Cadê Vinícius? Olha que se Vinícius não aparecer, quero saber quem é que vai assistir comigo, falar comigo sobre a série, viu? As amigas servem pra isso, já vou dando a dica. Viu, Bel? Ufa! Ele chegou, minha gente. Guido, você que gosta de novela, pode assistir a live. Tem spoiler? Será que tem spoiler? Tem spoiler, né, gente? Mas você não sai. São spoilers Olá, minha positivos. querida. Tá. Oi, não tô te Não, vendo. né? Então Eu te escuto. pronto. Então eu vou entrar eu vou sair e entrar novamente. Pronto. Nath, Bel, você só assistiu dois. Vai rolar um spoiler aqui, mas fique que vai valer a pena. Até seu marido entrou, adoro quando os maridos entram. Gente, peguem seus maridos, seus parceiros, tragam pra assistir com a gente, vai ser tão legal. Vai e volte. Olha eu dando ordem pra Vinícius. Angelucci! Que alegria! Angelucci tem as postagens mais engraçadas do Instagram. É quem mais me faz dar risada. Cadê Saulo? Saulo tem que entrar. Nosso parceiro, papai. Então, gente, enquanto o Vini não chega, né? Já vi que essa live tá super familiarizada. Tô me sentindo super bem aqui para falar hoje, cheio dos amigos. E quem eu não conheço ainda, boa noite. Eu sou Thalita, eu sou médica ginecologista. Tenho um foco maior de atuação em endometriose, mas, sobretudo, cuido de mulheres, né? Então, eu desenvolvo com Vinícius todo mês um bate-papo que a gente chama de Na Ponta da Língua, que é para falar justamente dos aspectos psicofísicos da relação sexual. E a gente quer trazer para perto os maridos, né? Porque se fala tanto de mudanças comportamentais, se fala tanto como que as mulheres têm que lidar, o que é que a gente tem que fazer, mas como é importante trazer o parceiro para perto, porque muitas vezes ele não sabe mesmo, né? Então é importante. Ai, Vinícius voltou, graças a Deus, senão eu ia ter que inventar coisa aqui para vocês. Que mentira. Então, enquanto ele está entrando. Então, é importante a gente trazer esse casal para perto para estar debatendo esses assuntos sexuais. Vini, enquanto você me deu esse sustinho, né? Eu achei que eu ia ter que conduzir sozinha. Até já ia recrutar a gente da plateia para se solidarizar comigo para a gente conversar. Mas eu estava introduzindo, né, um pouco da minha especialidade, o objetivo de estar trazendo para perto os parceiros e desse nosso quadro, né, na ponta da língua que a gente faz mensalmente, com o objetivo de justamente aproximar mulheres e homens do ponto de vista sexual para ter um auxílio positivo, né, nessas relações. Se apresenta aí para a gente agora que você Pronto, eu chegou com tudo. tava aqui ouvindo a sua apresentação, concordo Tá plenamente, ouvindo? é o nosso objetivo central. Peço desculpas aí aos ouvintes, porque tem um problema tecnológico que, desde que eu comprei um aparelho novo para fazer minhas lives e tá um Ó caos, que fino, viu? Ó que porque fino ele. É, porque tem tendo algum desencontro aí com o Instagram. Então, nesse celular que eu estou agora, não consigo lhe conectar o fone. Espero que todo mundo escute bem. Tá? Então, eu sou doutor em psicologia, na verdade, em família na sociedade contemporânea, né? Psicólogo. Estamos aqui com minha querida Thalita nesse momento para discutir as questões da sexualidade. Então, acho um encontro muito interessante, esse bate-bola aqui entre um psicólogo e uma médica ginecologista discutindo sobre, ampliando, né, que é bem o foco da contemporaneidade, né?
analisar a mesma questão dentro de diversas óticas, discutir, conversar, concordar, discordar. E é para isso que estamos aqui. Pois bem, eu quero dizer, certo, que eu fico ansiosa por esses bate-papos. Eu não sei vocês aí atrás, mas eu fico, porque eu cresço muito conversando com o Vinícius, né? A gente acaba, às vezes, como médico, tendo um olhar muito técnico nas coisas, e eu acho que desde que a gente começou a trocar as ideias, não só aqui com relação à live, mas também por trás dos bastidores, né? Isso tem crescido muito em mim, não só profissionalmente, mas também como mulher. E eu acho que muita gente aí sente a mesma coisa, né? Então, adoro, viu, Vini? Você não me largue, que é muito bom esse bate-papo. Gosto muito também, inclusive a ideia da live de hoje foi sua, né? Foi Thalita que me apresentou o seriado e corri para assistir. Ela assiste lá, eu tive uma insônia, assisti a madrugada inteira, no outro dia já tava, adorei. Eu, gente, apertei a mente de todo mundo para assistir esse seriado, inclusive de Vinícius. Ele teve que assistir com olhar crítico para vir aqui conversar com a gente. Isso aí. Então, vamos lá. A série Nada Ortodoxa me chamou muita atenção, porque foi uma amiga que comentou comigo, Laila, que faz meu marketing, né? E se tornou uma grande amiga. Ela acabou falando comigo, nossa, Thalia, eu nunca soube que existia isso, vaginismo. O que é isso? E aí eu tive a curiosidade de assistir a série. E por que é importante a gente abordar, né? Porque o vaginismo, ele está presente não só nas mulheres com endometriose, mas em mulheres que tiveram, às vezes, uma experiência sexual negativa, que teve algum tipo de trauma. E isso faz com que a mulher fique com a vagina, ó, travada. Então, ela tem a vagina travada que não permite a penetração, então ela não relaxa para a penetração. E isso seja uma relação homoafetiva ou heterossexual, a mulher não relaxa, a vagina trava e ela tem muita dor durante o ato sexual. E a série traz o vaginismo em um contexto religioso. Eu acho que é importante a gente focar aqui que o objetivo da gente não é falar que uma religião é melhor que a outra, nem julgar o religioso, mas falar como um todo, né, das influências culturais, que como tudo influencia nas consequências que a gente vai sofrer no nosso corpo, né, Vini? Isso aí, com certeza. Inclusive, aproveitei esse período que eu também, quando fui fazer a divulgação, algumas colegas apareceram falando justamente sobre isso. Ah, eu tive isso em um casamento, eu tive isso em minhas relações. Inclusive, sua câmera virou de lado. Estamos olhando aqui o chão da casa. Pode falar que você falou. Então, é interessante isso, porque inclusive uma das pessoas que vieram falar comigo é uma pessoa que aparentemente sempre foi uma pessoa muito aberta, né? Inclusive filha de psiquiatra, né? Então uma pessoa que você espera, ela vai ser uma pessoa muito liberal, né? E não é necessariamente. Às vezes o nosso discurso ele não cria eco com a nossa prática. Então, a nossa abertura para intimidade. Então, às vezes, você tem pessoas que falam muito e a gente pensa, essa pessoa é super de boa, mas na prática sexual não é. Por quê? Porque nós não somos apenas o que nós falamos, né? Nós temos muitos segredos, nós temos as nossas limitações, nós temos as nossas dificuldades, nós temos as nossas dificuldades em escolher parceiros. E às vezes o nosso parceiro não nos ajuda naquele momento, não contribui, que foi o caso dessa minha colega. E quando eu perguntei, eu falei, sim, mas como é que foi isso? Ela, mas eu acho que o meu parceiro, ela se casou muito jovem, né, e separou tão jovem, tanto quanto. E ela disse, mas o meu parceiro, eu acho que ele também não me ajudou muito. Né? Então, é algo que vale a pena a gente falar, é um assunto muito interessante. Muitas mulheres podem passar por essa situação e nem saber, né, inclusive que tem. Porque, na verdade, o conhecimento do sexo vem a partir da educação sexual, né? Vem a partir do que é introduzido a você. E a educação sexual das escolas, a gente já falou aqui algumas vezes, né? Baseada no não. É baseada no não pode fazer isso, senão você vai pegar doença, não vai transar, senão você vai engravidar. Ninguém fala do prazer, ninguém fala do outro lado, né? Então, esses jovens, eles vão crescer e vão descobrir a sexualidade ou sozinhos, ou através da experiência de outras pessoas, né?
E o sozinho, às vezes, não é sozinho através da masturbação, é sozinho através de filmes pornográficos que muitas vezes não retratam a realidade. Então, as mulheres, elas acabam crescendo com aquela questão de que o sexo vai trazer alguma consequência e isso não é bom. Então, cuidado. E tudo isso vai interferir no início da vida sexual, que não é esclarecido para ela antes. Então, se a família não tem, por exemplo, uma estrutura para gerar um bate-papo saudável sobre isso, a experiência dela pode ser negativa e isso pode repercutir na vida dela dessa forma, como o vaginismo, né? E uma coisa que eu acho muito interessante, uma amiga minha, doutora Mariana Paca de Lima, ela é mãe de 2 crianças lindas e ela esses dias botou no Instagram dela o autoconhecimento pela visão da filha. Ela disse que a filha apontou para a vagina e fez assim: mamãe, o que é isso? E aí ela pegou um espelho e mostrou para a Catarina, de 3 anos, e ela colocou isso no Instagram dela, quem quiser checar depois. Então, assim, foi muito legal, porque será que antigamente isso acontecia? Será que no momento que a menina falava: mamãe, o que é isso? Tira a mão daí. Aí é o xixi, não é para ninguém tocar, e isso tudo vai gerando o reflexo de uma mulher adulta com traumas, né? Com certeza. Então, quando a gente fala de cultura, né, como você iniciou falando de que o seriado, eu tenho um ato falho quando eu falo de seriado, que eu chamo às vezes de documentário, porque ele parece até um Foi documentário. de velho. Foi de velho. É, mas o seriado, ele tem algumas coisas bem interessantes, né? O fato de que ele toca, como você trouxe, na questão cultural, na questão religiosa, mas isso é muito forte aqui no Brasil de diversas formas, em diversas culturas. A gente tem uma dificuldade muito grande de falar das questões sexuais. Ainda hoje nós sabemos que pelo menos 60% das mulheres, elas não praticam a automasturbação. E aí, quando você entrevista elas e pergunta, mas por que não? Vem sempre aquele discurso, né, do não, mas é porque eu prefiro com um parceiro, eu prefiro com uma parceira, eu prefiro com outro. Ok, tudo bem. É necessário que a gente expanda a nossa sexualidade com outros, mas é importante que a gente também se descubra, porque tem muito a ver, Sim. isso é um impacto de memórias que o adulto não carrega. Então, nós temos falhas de memórias de coisas que estão registradas na nossa infância que a gente não lembra no momento que a gente tomou o tapa na mão quando disse isso é feio, né? Desde muito bebezinho, a gente desde criança. Na verdade, a própria questão da fralda, né? Porque a gente é colocado logo com fralda, então a gente não tem muita exploração na questão do corpo. E toda vez que a gente vai explorar, sempre é feio, sempre é errado. Isso vai ficando registrado. E aos poucos, quando eu vou me tornando adolescente, quando eu vou me tornando adulto, aí eu vou descobrindo que aquele órgão eu não posso tocar, que eu não posso explorar. É interessante a quantidade de mulheres que já passaram pelo meu consultório e quando a gente entra nas questões sexuais, elas falaram justamente de nunca nem ter visto o próprio corpo, de não conhecer a própria vagina, não teve essa experiência que essa criança teve com a mãe, né, que você acabou de relatar. Ela até entrou aí agora, Mari Paca, se manifeste. Então, é É muito importante. legal. Uhum. Não, muito legal ter essa visão, né? Ela é ginecologista, mas eu acho que esse espaço, a partir do momento que a gente traz esse tipo de informação, eu acho que já vai criando nas pessoas que estão aqui assistindo a gente, que têm filhos, a possibilidade de talvez abrir mais diálogos, né? Outro dia me perguntaram assim, mas qual a idade ideal? Eu acho que a própria criança, ela vai trazendo as perguntas, ela vai trazendo as demandas, e é interessante o acompanhamento psicológico desde essa época, né? Porque às vezes realmente não tem manual para ser marido, para ser esposa, para ser mãe e nem muito menos para ser filho. Então não existe uma regra exata. Eu acho sempre que a gente, quando temos uma dificuldade na questão da relação, da orientação, a gente precisa buscar um apoio do outro lado. E eu acho que o psicólogo, Vinícius, entra nesse papel, né? De estar orientando esses pais, como que pode se fazer, quais são as consequências de tal escolha, e ir testando. Porque eu acho que também não precisamos marginalizar os pais, porque não se Uhum. sabiam. Sim. Ninguém também ensinou a eles, né? Como é que era antigamente? Tudo era muito ligado à religião, à cultura, e todo mundo tinha que seguir esse padrão. Então, hoje a gente vê mulheres tendo autonomia sobre o próprio corpo, grande empoderamento, né? Que às vezes eu fico, tem que falar empoderamento, tem que falar, porque é a palavra que representa
essa força da mulher de ter autonomia, de escolher, né? A gente teve a grande revolução dos contraceptivos que chegaram para dizer, ó, você agora vai transar por prazer, não é só para reproduzir. Se você não quer reproduzir, você vai usar o seu contraceptivo. Então, assim, tudo isso é muito importante, tudo isso fortalece, né? E precisa ter. Vini, você me falou uma coisa hoje que foi muito legal, porque eu vou mostrar para vocês uma situação. Eu sou, princesas Disney. Eu fui criada princesas Disney. Eu adoro filmes da Disney. Então não adianta, entendeu? Thalita é super feminista, antimachismo, mas ama a princesa. Quem cresceu amando princesa tem um machismo incutido dentro de si, né? E aí entra nessa questão da série, porque a menina, ela foi prometida, o casamento foi um casamento prometido, e a experiência sexual dela foi muito difícil, porque ela não conseguia ter relação. Porque ninguém nunca parou para conversar com a menina como seria, o que seria. Eu só vi o povo dizendo assim: você tem que aguentar o que o seu marido vai fazer. Nem sempre vai ser bom, mas você tem que aguentar. E isso foi o quê? Algo religioso, cultural. Fala um pouquinho disso pra gente. Isso, com certeza, é brilhante é interessante a gente, inclusive, analisar simbolicamente a mudança da princesa. Se a gente observa os mitos, eles também representam uma época. E se você observar, as novas princesas Disney, elas já carregam outros formatos. Elas já têm outras atitudes. Já não é mais aquela, desde de Fiona, lá de Shrek, que você começa a observar que a princesa ela já começa a ganhar um novo corpo, uma nova estrutura, uma nova perspectiva. Então, hoje a gente espera de outras emergências, né? Outras atitudes que vão surgindo. E é justamente isso que a gente está discutindo aqui. O impacto da cultura, ele é multifacetado. E ele vai vindo nas pequenas coisas, naqueles pequenos contos, naquela pequena batida na mão, quando a gente vai dizendo que aquilo é feio, a gente vai dizendo que aquilo está errado, e a gente não vai conseguindo expandir para a nossa experiência, a gente vai se distanciando do nosso próprio corpo. Fazendo a pesquisa agora para o nosso encontro, teve um artigo interessantíssimo que saiu numa revista de saúde mental do México, de 2010, de Cláudia Bravo. E ela estava trazendo de que 58% das mulheres apresentam algum tipo de disfunção sexual, enquanto 38,8% dos homens apresentam. E, inclusive, eu acho que talvez sejam dados até pontuados, porque, por exemplo, uma coisa que a gente não fala é de como o homem, por outro lado, na nossa cultura, tem uma compulsão sexual muito grande. E aí a gente pensa, o homem sabe fazer sexo porque o homem sabe falar de sexo. Não sabe. Como você trouxe, é uma coisa muito vinculada à imagem pornográfica, àquela pressão dos amigos, do ter que fazer, que vai muitas vezes gerando uma compulsão. E isso chega muitas vezes na mulher quando ele se casa e ele não sabe cuidar daquela pessoa. Ele não sabe se relacionar, ele não sabe conversar. E aí você tem um sujeito que ele aprendeu a funcionar, mas ele não aprendeu a cuidar. E você tem uma pessoa que muitas vezes foi ensinada a dar, né, no sentido de se doar, e que não sabe reconhecer o próprio corpo, não sabe dizer o que gosta, como gosta, onde gosta. Então, esse papo, ele é muito interessante na nossa cultura, porque hoje a gente se abre para isso. Então, hoje nós temos, quinta-feira, 8 horas da noite, uma médica e um psicólogo discutindo sobre as questões sexuais. Então, a gente pode se abrir para essa conversa, a gente tem possibilidades. E que são coisas ainda muito recentes, né? Então, nós ainda estamos num período que a gente ainda precisa dessas lives, porque não é algo que foi ensinado lá atrás, porque a gente ainda tem muitas dificuldades. Então, quando a gente fala das questões culturais, as mudanças elas não ocorrem de uma vez por outra. Inclusive, você trouxe uns dados culturais, só para ir finalizando a fala, que é muito interessante. Houveram duas grandes questões que mobilizaram como é que eu posso dizer, o movimento feminista. O movimento feminista ele não é novo. Duas questões possibilitaram que o movimento feminista realmente se tornasse o que se tornou hoje. Um foi o que você surgiu, o que você solicitou, o que você indicou, que é a questão da pílula contraceptiva.
Foi a primeira vez na história que a mulher pôde olhar para o homem e dizer: eu vou ter sexo por prazer e não por procriação. Inclusive, falando das princesas Disney, só para ir finalizando, quando a gente fala da Cinderela, né? A Cinderela, que bonitinho, o baile que a Cinderela vai conhecer o príncipe, que nós temos até hoje, não sei. Eu sempre pergunto, né? Porque tem alguns jovens que nem conhecem o baile de debutante, e era um baile para se vender, meninas. Porque era um momento que a gente virava e dizia: minha filha está menstruando, então ela já virou mulher. Então, tinha esses bailes para que a gente conseguisse encontrar, inclusive o conceito da pedofilia é um conceito culturalmente atualizado, porque não existia esse conceito. Então, a gente levava as meninas de 13, 14, 15 anos de idade para que ela encontrasse um homem adulto e ela passaria a servir aquele homem. Se ela encontrasse o amor, que na verdade era encontrar o homem mais velho, normalmente pessoas ricas ou pessoas de poder ou pessoas do exército, né? Então, a gente vai dando formas culturais. E nessa cultura a gente vai mostrando qual é o papel do homem, qual é o papel da mulher. Então, a gente está numa cultura de desconstruir isso, que é isso que a gente vem fazendo. Que é o que mais a gente espera, é que a desconstrução chegue de um ponto de tentar balancear essas questões masculinas e femininas. E as mulheres, estudos mostram o quanto as mulheres elas são mais cuidadosas com a saúde, estudos mostram o quanto as mulheres acabam indo mais para médicos e seguindo mais as orientações deles. E isso faz e reforça o quanto as mulheres elas começam a saber mais, se conhecer mais. E muitos dos divórcios são solicitados pelas mulheres, porque elas percebem que elas não querem mais aquilo. Então, assim, apesar disso tudo, é importante que a gente consiga ter a união das duas coisas, porque os relacionamentos, claro que tem os pontos negativos, mas tem também as coisas boas. Existe o lado bom de se construir uma família, de se ter o filho, né? Então, assim, é importante que a gente não crie uma guerra contra o homem, principalmente para as pessoas que têm o intuito heterossexual, que querem ter relações com homens, gostam de homens. Então é importante que a gente consiga o quê? Saber conviver, né? Porque independentemente do gênero, todo mundo vai ter algum problema. Então, eu acho que todas essas questões trazem para a gente a importância dos homens também participarem disso. Porque Vinícius foi uma das pessoas que me abriu os olhos de que tá ali, eles não sabem, eles não sabem. Então, principalmente na questão do puerpério, né? Que a gente acha que o homem vai saber de tudo e ele não sabe, né? O homem também foi treinado para ser uma máquina de transar, sempre utilizando o linguajar muito chulo com relação à mulher, né? Ele nunca fala assim, eu vou fazer amor, como as mulheres falam. Ele vai comer, ele vai fazer coisas muito piores. Então, porque ele foi treinado a falar desse jeito. Então, a partir do momento que a gente tem um homem, né, Vinícius, falando de como as coisas podem ser diferentes, eu acho que aos pouquinhos a gente vai sim desconstruindo. E na própria série, a personagem principal, que é judia, Bel, vão começar os spoilers agora, viu? A própria atriz principal, que é judia, ela é uma judia ortodoxa, então não são todos os judeus que seguem toda essa questão cultural. Eu até perguntei para meus amigos que são judeus para entender um pouco mais, né? E não é todo mundo, é quem é ortodoxo mesmo. Então tem toda essa questão de raspar o cabelo, porque ou ela raspa o cabelo e coloca peruca, ou então ela tem que andar com o cabelo preso. O homem, vocês percebem que o objetivo dele o tempo inteiro é a procriação e sempre dizendo: a minha mãe disse que você tem que conseguir, a minha mãe disse que isso que você faz não é normal, você veio com um problema, eu quero me divorciar. E aí, quando ele diz que quer largar ela, ele quer largar ela porque ela não consegue transar. E como ela não consegue transar, ela não consegue engravidar. Então, ela não vai conseguir dar para ele o que ele precisa. E aí você para e pensa assim, será que era isso que ele queria? Às vezes a gente conversa, né, de mulheres que querem muito ter um filho e não conseguem ter por conta de toda uma ansiedade. Será que ela quer ter o filho ou será que ela quer mostrar o filho para os outros? Qual que é o conceito disso? E o sexo vai para o mesmo caminho. O porquê de você querer ter uma relação sexual? Porque se aquilo não faz sentido para você, você não vai conseguir ter. 50% das mulheres, elas nunca tiveram orgasmo, elas não sabem o que é um orgasmo. E assim, por mais que eu explique
Não tem como eu ensinar para ela ter um orgasmo. Não existe. Isso é uma coisa muito individual de cada mulher, né? Eu fiz uma live com Carol, que é fisioterapeuta. A gente falou muito do papel da fisioterapia no trabalho do assoalho pélvico, da musculatura para o tratamento do vaginismo, para também auxiliar nessa condução da relação sexual. No entanto, não existe uma fórmula de bolo, porque se existisse, não existiriam as disfunções, né? Todo mundo estaria transando aí localmente muito bem. Mas, como eu lido com mulheres com endometriose, eu sei também que 70% das mulheres que têm dor crônica, elas vão ter também disfunção sexual. 70% é muito. E a origem dessa dor ser atribuída a algo emocional, ter um fator psicológico importante, é praticamente presente em todas. Sempre existe alguma relação com alteração emocional em mulheres que têm dor crônica. Então, vocês percebem que 70% das mulheres que têm dor crônica, elas vão ter também alguma questão emocional. Vocês percebem a importância de ter o acompanhamento psicológico para lidar com isso. Vocês não têm que lidar com isso sozinhas. E nem achar que isso é um problema que não dá para resolver. Dá para resolver. O vaginismo, ele é tratado. Na série, inclusive, a personagem, ela passa eu não lembro se era uma fisioterapeuta, uma curandeira, eu não lembro o que era, mas ela auxilia, dá uns dilatadores. Mas vocês perceberam que não existe nenhum acompanhamento mais profundo com aquela menina, né? Depois que eu acho que ela conhece a realidade, que ela sai, que ela tira a peruca, que ela percebe que existe uma vida fora daquilo. E ela vai se descobrindo, ela descobre que ela gosta da música, ela descobre o que é que ela gosta de fazer. Aí ela conhece uma pessoa e ela consegue ter relação sexual. Porque ela relaxou, porque ela tá tranquila, porque ela se identificou. Então, assim, não tem uma regra, né, Vini, para dizer, olha, você vai fazer isso e isso vai dar certo. Na verdade, é a busca pelo autoconhecimento, pelo bem-estar, que vai fazer com que tudo vá desenrolando, né? Nesse artigo mesmo que eu estava trazendo, lá da Revista de Saúde Mental Mexicana, eles fizeram uma pesquisa com 400 pessoas. De 400 mulheres, na verdade. E ele vai observar que de 84% das mulheres que apresentavam problema do vaginismo apresentavam 5 características típicas, que era baixa autoestima, prevalência de submissão, um aspecto extremamente importante a ser falado aqui, medos em relação às questões sexuais, baixo nível de informação sobre as questões sexuais e problemas conjugais. Então, perceba como ela se encaixa, né, do seriado em quase todos esses perfis. Ela não tinha muita informação, tinha uma questão de uma baixa autoestima, porque ela não sabia o que ela podia gostar, ela não podia expor o que ela gostava. Muito medo. Ela vivia o que era imposto para ela, né? Ela vivia o que era imposto, e principalmente por viver o que era imposto, ela vive no quadro de submissão, que é o quadro de expectativa, o que é que o outro vai me dar, o que é que o outro vai me ofertar. E aí, de repente, você encontra o outro que é mais travado ainda do que você, que conhece menos ainda. Então, o corpo não vai se abrir para aquela experiência porque não vai haver conforto, não vai haver tranquilidade para isso. E aí vai haver, obviamente, todo um enrijecimento muscular. Porque isso é muito óbvio. Antigamente, por um certo período, houve aquela cisão entre corpo e mente, que é uma coisa que há décadas a gente já recuperou essa conexão. Basta a gente pensar que quando a gente está muito tenso, a primeira coisa que ocorre é a gente sentir dor no pescoço, no trapézio, porque a gente vai enrijecer. Então, como é que a gente enrijece o pescoço e não vai enrijecer um dos órgãos mais importantes, que é basicamente a vagina ou o pênis, no caso do homem, né? Que muitas vezes você também vai ter o problema de ereção, né? E aí tem um aspecto... Isso, Homem também tem problema. Muitos, né? E aí tem um aspecto muito interessante na questão do vaginismo, é que ele não ocorre apenas na penetração, mas até no imaginário. E aí entra a função do psicólogo. Imaginar já começa a me trancafiar. Freud, ele A traz... mulher ela tem intenção, né? Ela pensou que ela pode ter uma relação que pode trazer dor, nesse momento ela já travou. É isso que o Vinícius está falando do imaginário, né? Que é essa lógica para que a gente aqui está falando de relação sexual, né? Mas isso entra também para mim no meu exame ginecológico. Tem mulheres que não deixam examinar.
Não consegue introduzir o espéculo para eu olhar o colo por dentro, porque trava. Se eu nem tocar, ela já está travada sentindo dor. Então, como é importante a gente ter essa associação, né? E aí Você o vai que a falar gente, de frente. isso aí simbolicamente a gente vai entender o quê? Eu não quero que ninguém entre, ninguém me penetre. Só que esse penetrar não é apenas o órgão. Eu não quero que nada me invada. E aí eu começo a criar mecanismos de defesa. E aí eu começo a reagir. Porque não é apenas uma questão de física. Porque se fosse física, só ocorreria na penetração. E não é. Porque antes disso, eu já estou com o corpo travado. Então aí entram os aspectos psicológicos da coisa. Por isso que essa troca ela é muito importante. Porque você começa a ver que há uma reação. Freud ele tem um momento que ele vai dizer que se você observar o sexo em si, são apenas dois corpos nus se debatendo. Se você olhar o sexo em si, são apenas dois corpos nus se debatendo. O que é que faz o sexo se tornar o sexo? A fantasia. Eu posso explicar isso de muitas formas. Por exemplo, quando a gente está apaixonado, às vezes nós temos uma relação espetacular com aquela pessoa. Você fala, nossa, foi a melhor experiência da minha vida. Aí, de repente, acontece um problema, ou então se casa e o tempo vai desgastando, ou os conflitos, ou então acontece alguma coisa de muito grave e eu começo a ficar chateado com aquela pessoa. Aquele sexo vai ser igual a como era? Não vai ser. O corpo é o mesmo. O meu corpo é o mesmo, o corpo da outra pessoa é o mesmo. Mas por que o sexo não é mais tão bom assim? Porque a fantasia mudou. Então, o que é fantasia? Fantasia não é apenas se vestir, né? Explicando até dentro da lógica psicanalítica, a fantasia não é apenas se vestir, usar fetichismo, coisa do tipo. Fantasia é imaginação. Então, quando eu olho para o outro, eu preciso ter abertura, eu preciso ter intimidade, eu preciso dizer, nossa, essa pessoa vai me dar um prazer enorme. E ao acreditar nisso, aí eu me abro. Porque se eu não acreditar nisso, eu vou me fechar. Aí eu vou olhar e vou pensar, essa pessoa não tem o que me dar, essa pessoa vai me dar dor, essa pessoa vai me dar. Então, quando você pega, a gente atende pessoas que têm muito medo, né? Medo de se abrir, ou porque sofreram algo muito grave, que pode ter sido um abuso, mas também às vezes sofreram outros abusos, como abuso psicológico. Né? Eu tive um caso de uma colega minha, eu lembro até hoje. Hoje eu talvez conseguiria colocar ela no quadro de vaginismo. Na época eu não sabia, eu era estudante de psicologia, e em estudante de psicologia o curso é praticamente formado por mulheres, então a gente conversava muito. E aí eu me lembro de uma colega que ela me dizia que ela sentia muita dor na prática e que ela teve muita dificuldade. Na época ela namorava e ela dizia que mesmo com o namorado ela tinha dificuldade. E ela teve uma experiência de um sujeito que quase teve um abuso com ela. Teve um investimento, não chegou a ter nada mais grave, mas aquilo para ela foi muito forte. Né? Então era uma pessoa mais velha, ela era uma menina, então aquilo ficou meio impactado. E aí ela ficou tendo coragem de falar para o pai. Falar, nossa, eu preciso contar isso. Né? Ficava aquela coisa na cabeça. E aí passou na televisão uma cena de sexo, de um abuso ou de alguma coisa do tipo. E aí o pai chegou e falou, se isso acontecesse com minha filha, eu matava. Aí a menina que tinha passado pela experiência fez o quê? Se calou. Como é que eu vou contar para meu pai matar? Aí começa a fantasia do adolescente, começa a fantasia da criança, a coisa começa a se tornar. Então ela começou a se trancafiar. Aí ela começou a ter medo de se abrir para o outro. Então são essas fantasias. Quando a gente fala em fantasia, estamos falando disso. Essa nossa imaginação tão criativa que a gente tem, que pode nos levar para um campo de abertura. Né? É tão interessante ver o quanto as pessoas têm medo de falar das fantasias sexuais. Eu fico tão intrigado com isso. As pessoas passam 30 anos vergonha, isso. Vergonha. Você sabia que a maioria das mulheres que vão no meu consultório, elas só me falam como tá a vida sexual porque eu pergunto? E aí depois eu percebo que, na verdade, ela tem um grande problema e ela não foi lá por causa do problema. Ou se ela não foi, ela não ia me contar. Então eu fico assim pensando, gente, isso não é qualidade de vida. E aí, quando você começa a tirar a realidade, chega, a gente, às vezes no consultório eu consigo chegar em diversos pontos, que claro, eu não vou conseguir resolver, eu jogo para você, para você resolver, mas é incrível. Teve uma mulher que uma paciente
que das grandes queixas dela, depois de perguntar da relação sexual, foi que ela não tinha prazer e ela não queria ter relação sexual, mas ela tinha porque o marido não ia entender. Eu falei, mas você conversou com ele? Ela disse, não. Eu falei assim, mas como você sabe que ele não vai entender se você nem ao menos conversou? E assim, pelo que ela tinha me dito, era o marido presente, era o marido que ajudava ela, que estava preocupado com ela. Então, assim, as mulheres têm que também se soltar nesse ponto de conseguir colocar para o outro o problema, para que o outro saiba e ele sim possa dizer, ó, eu não quero, eu não vou resolver. E não que ela vá interpretar tudo do ponto de vista dela. Vini travou? O Vini não pode travar bem agora que eu queria o ponto de vista dele nessa situação. Mas ele, Vinícius, é uma das pessoas que mais apoia o diálogo. Ele foi com a esposa nas consultas de pré-natal e eu sempre valorizei muito isso. Ó, ele me largou, viu? Vou precisar de alguém para vir conversar comigo. Brincadeira. Então, ele, gente, ia comigo, ia com a esposa dele nas consultas de pré-natal e eu sempre elogiei muito o fato dele estar ali. Porque a mulher entra de... Cadê? Ah, foi a Nath falando. A mulher, ela engravida, a barriga dela cresce, ela tem enjoo, ela sente tudo, e o homem não. E como o homem, ele foi projetado para ver uma mulher e ao mesmo tempo que ele vê alguma coisa que excita, a ereção dele vem muito rápido. É diferente da mulher. A mulher, ela precisa do toque, ela precisa do carinho, ela muitas vezes precisa da confiança no outro. E teve um dia que até estava conversando com a Cris Arcuri, que faz educação sexual, e a Cris até falou, não, mas não tem isso de precisar de intimidade. Realmente, não deveria ter essa necessidade de precisar de intimidade. Mas muitas mulheres têm. Tem por quê? Porque elas não foram criadas em um mundo para transar, para ter esse prazer sexual. Então, isso realmente trava elas na hora de ter o ato sexual. Se elas tivessem sido, no passado, criadas, por exemplo, como os homens, elas não teriam essa dificuldade. Eu estava comentando, Vini, que de como eu te conheci na época do pré-natal de Xanda e que como eu achei interessante você participar do pré-natal, porque a mulher engravida, a mulher sente enjoo, a mulher tem todos os sintomas e o homem ele participa dessas mudanças. Então, se a mulher não traz o homem, coloca ele nesse papel de participar, ele não vai saber. E a relação sexual vai para o mesmo caminho. Porque a mulher, ela teve a criação de que ela precisa ser cortejada, acariciada, tem que ter aquela questão da segurança, de que ele gosta de mim, de que ele não vai me largar. E o homem não, ele foi projetado para transar com todo mundo. Então, que essas diferenças de criação vão estimular a termos o que temos hoje, essas grandes disfunções sexuais. E que a partir do momento que os dois são criados de uma mesma forma, talvez mais para frente a gente comece a ter uma geração que, do ponto de vista sexual, tenha uma sinergia melhor, que consiga se juntar melhor, né? E eu estava comentando da minha paciente, quando você caiu, que eu quero o seu ponto de vista não, eu disso, estava até ouvindo aqui. que contou pro marido. Uhum. Conte aí pra gente, seu ponto de vista disso, da Pois pessoa, mas ela... é tão interessante, né? Como eu estava falando aqui, o quanto as pessoas passam às vezes 30, 40, 50 anos casados e elas não conseguem se abrir para essa experiência. É tão interessante isso. Tem algum momento do processo terapêutico, a depender do momento do casal, ou a depender da queixa que o casal me traga, que às vezes eu trabalho também, tanto com adulto, adolescente, também trabalho com casal, que eu preciso perguntar como é que andam as fantasias sexuais de vocês. E aí, volta e meia, eu vejo alguns olhares do tipo, como assim, doutor, nós vamos falar sobre o quê? Né? Ou às vezes alguém sorri do tipo, nossa, enfim, vamos falar sobre isso. Porque são os assuntos secretos. E muitas vezes você tem a questão inclusive alguns autores da sociologia e da antropologia apontam de como a prostituição fez o casamento tradicional permanecer. Porque era muitas vezes na casa da prostituição que a pessoa se realizava porque não tinha aquela realização no casamento. Havia uma dicotomia, um processo dicotômico muito grande. Gilberto Freire fala sobre isso, a questão da mulher para casar ou mulher para gozar. Né? Amélia.
a Amélia, né? Então, a mulher Maria, aquela mulher Amélia, aquela mulher, ela não é feita para casar, ela é uma representante de sua mãe. Então, você não vai ter relação incestuosa com sua mãe. Então, aquela mulher é uma mulher para cuidar, é uma mulher para cuidar da casa. Ela tem outras funções, mas ela, dentro daquele Alguém, vestido largado, alguém comentou que aí, Caiane, Kaká, comentou a menina da série deveria ter mandado ele ir lá atrás da mãe, casar com a mãe, porque ele queria justamente a mãe dele ali, né, naquele isso. papel. Pois é, então, e definitivamente foi um comentário interessantíssimo, porque essa é a questão. Simbolicamente, ele está casando com a mãe. Ele está procurando, e então ele assume o papel de filho, e muitas vezes a pessoa que assume esse tipo de relacionamento filial, ele realmente espera que o outro sirva o tempo todo, e dentro daquele vestido de mãe, não há sexualidade, não há prazer. Então não é de se estranhar que ou o casal vai entrar num quadro de distanciamento, e é interessante que esses casais, quando eles permanecem nesse distanciamento, eles muitas vezes, aí que eles vão frequentar ainda mais a religião, né? Porque eles vão, a psicanálise tem um conceito chamado sublimar, eles vão sublimar as vontades. Então, a minha vontade sexual, que eu não tenho o que fazer com ela, eu preciso jogar ela em algum lugar. Aí eu preciso, então, desesperadamente frequentar a igreja todos os dias, preciso rezar o dia inteiro para que minha energia de vida seja utilizada de alguma forma. Porque eu não estou utilizando. Ou então vai para a prostituição, né? Vai para outros relacionamentos, vai para relacionamentos extraconjugais, para buscar satisfação que nesse relacionamento não estou encontrando. Então, é necessário, né, essa abertura. E apesar de estarmos em 2020, existe um movimento ultraconservador que vem voltando com muita força e que vem resgatando justamente esses ideais. Aí a gente pergunta, por quê? Porque tem muitas pessoas que estão no lugar de poder e que não querem perder o poder. Né? Porque é cômodo, porque é fácil, é melhor ter uma mulher que vai te dar tudo do que você ter que conversar, do que você ter que falar, principalmente numa cultura que não foi ensinada a falar, não foi ensinada a conversar. Então é mais fácil uma relação de poder do que uma relação de igualdade democrática, Sim. mas na prática o corpo vai reagir, porque não é mais fácil. Que é engraçado. É tão isso que você falou, de ser uma reprodução, de querer a mãe e de ter o conforto daquilo que já foi estabelecido. E assim, eu não sei fazer diferente, eu vou seguir o que já foi estabelecido. Que na própria série a gente vê isso, que depois o marido vai atrás dela, e na verdade você percebe que ele tá completamente perdido, ele nem entende o porquê dela ter ido embora bem ao certo, né? Uhum. Nossa, mas você engravidou, volta! Você tem um filho que é meu, você tem. Então, assim, você percebe que a pessoa ela nem consegue se tocar das gravidades, porque ele não enxerga isso. E isso mostra também como as pessoas são diferentes, né? Como na cabeça da gente, cada um tem ideias que muitas coisas parecem óbvias, mas não são. E realmente não são. E isso que você falou da questão do poder traz, né, a lembrança aqui de uma série que é maravilhosa. A gente depois vai ter que falar, que chama The Handmaid's Tale, é o Conto da Aia. É uma série baseada em um livro. Eu fiquei tão horrorizada quando eu comecei a ver essa série que eu comprei o livro e fui ler. Eu acho que o nome da autora é Margaret Thatcher, alguma coisa assim, Margaret alguma coisa. O livro foi escrito em 1985 e naquela época já se falava de um golpe de Estado religioso, né, onde as pessoas de poder, os homens de poder, tinham as damas, as esposas, que seriam as damas dele, e esses homens de poder precisavam povoar o mundo, porque diminuiu a natalidade no mundo e eles precisavam de pessoas, de mais servos, né? E aí o que foi que eles fizeram? Como as mulheres eram inférteis na cabeça deles, né? O problema não é o homem naquela época. Como as mulheres são inférteis, a gente vai pegar mulheres que são aias, damas de companhia, e essas damas de companhia vão ser todos os meses estupradas, literalmente, para gerar e vai ser de outra pessoa, né? E, gente, isso em 1985. Essa série começou a ser feita, foi montada, acho que há 2 anos atrás. Quer dizer, por que trazer isso de novo agora, né? Justamente para bater nessa questão do conservadorismo e mostrar para a gente uma realidade, o que é algo muito conservador aparecer do nada e dizer assim, agora é assim que vai funcionar. E a gente, meu Deus, será que isso pode acontecer? Isso pode Sem, acontecer. E é interessante, né? A manutenção do poder.
Isso. Então, sem entrar, inclusive, em maiores dilemas políticos, inclusive, se não me engano, ontem eu fiz uma ontem ou anteontem eu fiz uma postagem falando justamente sobre como, e trazendo para a nossa realidade brasileira, nós fomos o país com o maior número de partidos nazistas fora da Alemanha, né? Então, o ideal conservador sempre ganhou muito eco aqui no Brasil. Nós somos o último país do Ocidente a liberar a questão da escravidão. Então, sem avançar nessas questões, mas isso vale a pena a gente dizer, principalmente falando das questões sexuais, de como nós temos um ideal conservador muito forte no nosso país. E esse ideal conservador, ele vai causar impactos, às vezes, mais graves, né? Nós temos a questão do abuso contra a mulher, que é fortíssimo no nosso país, mas, por outro lado, às vezes também mais velado, né? Você tem outros tipos de abuso mais velado, quando a gente vai dizendo para a mulher que é assim mesmo, quando a gente vai dizendo, como a gente estava conversando, né, antes de começar a nossa live, que desde o meu mestrado... Obrigada, minha Ah, tiazinha, pronto, ótimo. me ajudou. Então, Eu não lembrava o sobrenome. então no Realmente, meu Tati, mestrado mesmo aparecia muito isso, a questão da quantidade de mulheres que me diziam que a mãe, ela foi ensinada sobre o sexo quando a mãe virava para ela e dizia: minha filha, você vai se casar e você vai ter que aprender a suportar algumas coisas do homem. E era a única fala que a mãe dizia sobre você vai ter que fazer sexo. E era suportar algumas coisas do homem. Então a gente precisa, o ser humano, ele tem uma capacidade de aprender, e nós temos uma capacidade de aprendizagem grande, nós temos uma capacidade de mudança, mas para mudar, primeiro a gente resiste. Então o impacto da minha cultura familiar, daquilo que eu aprendi na minha família, isso vai causar um impacto muito forte na minha vida adulta. Então eu preciso ter consciência disso, para saber o que é que eu estou reproduzindo, o quanto a reprodução é saudável, né? O que é que vale a pena eu manter do que eu aprendi e o quanto não é saudável. O quanto eu isso é reproduzo bem padrões que às vezes estão sendo reproduzidos ao longo de décadas e de geração em geração vai sendo passado. E isso vai impactando no corpo. Então, às vezes, a mulher chega e diz: meu corpo trava, mas eu não sei por quê. E aí, na hora que você puxa o nó, aí você vê uma chuva de informações escondidas, uma chuva. As mulheres às vezes chegam e dizem: não, tá tudo bem. Mas seu corpo não está dizendo que está bem. E o que é que está acontecendo? Ah, não, talvez tenha a ver com, pronto, aí vem marido, mãe, avó, de conflitos não conversados, fantasias não realizadas, desejos que não são expostos. Então, nós somos uma caixinha bastante complexa. Então, a gente precisa se abrir e a gente precisa criar, se você não tem um parceiro ou uma parceira que também não tem essa capacidade ainda de dialogar, vai ter que ser criado. A gente vai ter que ensinar o outro a conversar, abrir essa porta para o diálogo, para que juntos vocês vão aprendendo, para que juntos vocês vão descobrindo até onde pode ir, o que é que não pode, o que é gostoso, o que não é, o que é que pode ser adaptado. uma coisa que eu acho bem legal que você falou agora, e que eu acho que se encaixa em tudo na vida, é que todos nós temos influências externas o tempo todo, né? A gente tem a influência da nossa família, principalmente, de amigos, de pessoas que a gente convive. E não necessariamente ser aceito significa reproduzir tudo, né? Que tá tudo bem a gente tentar quebrar certas barreiras, né? Porque a grande verdade é que às vezes a gente vai falando aqui e parece muito fácil, né? E não é fácil, não é fácil você tomar decisões que não são aprovadas pelo seu núcleo, né? Seria tão ótimo, né, que todo mundo fosse igual. E aí eu lembro da Monja Coen, de como ela fala, né, que nada é fixo, né, que tudo muda e a gente tem que saber lidar com as coisas que são diferentes e que muitas vezes as pessoas falam algumas coisas e que deixam elas falarem, sabe? Entra de um lado, sai do outro e a gente tenta ir criando a nossa autonomia, fazer o que realmente é importante pra gente. E do ponto de vista sexual, isso é muito importante, porque nós temos famílias muito conservadoras, independente da religião, independente da crença, mas que são baseadas no conservadorismo, e isso é em uma sociedade atual
pode ser muito prejudicial do ponto de vista sexual. Então, assim, para essas pessoas que têm essas amarras, se elas têm desejo sexual e se elas querem desenvolver isso, elas precisam ter uma autonomia própria, sabe? Que não vai ter uma autorização da mãe e de um pai para ir lá transar, talvez com um paquera, para ir lá transar, talvez com uma pessoa que não é aprovada pela família, ou até pensando em parceiros do mesmo sexo. Muitas famílias ainda veem isso como um problema e se essa pessoa não tiver um grande autoconhecimento, uma força interna para lutar por ela, ela não pode esperar a aprovação de pessoas que não tiveram essa criação. Vocês entendem? Pensem no mundo como era antes. Quem é formado com a mentalidade mais conservadora, aquilo é o que ela tinha para ela. Aquilo foi o que o mundo ofereceu para ela. E às vezes você pega e traz ela para essa realidade atual, ela não consegue. É igual conversar com vó sobre coisas muito tecnológicas. Por exemplo, minha avó vira para mim e fala: eu não tolero o WhatsApp. Eu falo assim, mas gente, como ela não tolera o WhatsApp? Eu acho o WhatsApp fantástico. Ela ia conversar com todas as velhinhas amigas dela da faculdade, mas ela não tolera, ela não acha péssimo. Então, assim, não tem como você incutir dentro da cabeça dessa pessoa que aquilo pode trazer um bem. Ela não enxerga. Uhum. Então, depende da gente, né? De buscar ajuda, de ir atrás, de ir aos poucos trabalhando, porque não é fácil, é difícil, né? Isso. E aí a gente entra em alguns aspectos importantes. Um deles é aprender na verdade, seria um processo da gente entender que a gente vai ter que aprender a frustrar o outro. O que é Isso é frustrar o difícil. outro? Saber o fato de que a gente só consegue definir o nosso limite quando a gente aprende de que a gente pode frustrar o outro. De que aquilo que eu quero não é o que o outro quer. E eu tenho que entender isso. Porque eu vou me frustrar quando eu perceber isso. Né? Quando a gente percebe, nossa, eu gostaria que meus pais fossem diferentes, eu gostaria que minhas avós, os meus avós, qualquer pessoa da minha família, eu gostaria que todo mundo fosse diferente, eu gostaria que todo mundo me entendesse. Mas não me entendem. Ponto. Isso vai me frustrar. E eu vou ter que aprender a lidar com isso. E só assim eu vou aprender de que as pessoas são diferentes e que elas têm outros gostos. Que eu gostaria muito que as pessoas pensassem de uma forma, mas elas pensam do outro. Da mesma forma, isso funciona comigo. No sentido de que eu também vou ter que ensinar e vou ter que frustrar o outro. Como é que eu frustro o outro? Quando eu descubro que eu tenho um desejo que o outro não sei se tem. Ah, eu gostaria de ter um pai mais aberto, mas ele não tem. Mas eu sou. E o que é que eu posso fazer? Eu preciso descobrir um modo de me realizar. Eu preciso descobrir meus modos de funcionar. Porque o outro pode se chatear muito comigo. O que é que a gente pode fazer por isso? Nada. A gente vai ter que entender de que pena que o outro não me entende, mas eu funciono assim. Então isso é muito importante que a gente diga, para que a gente entenda de que, principalmente na questão sexual, de que às vezes meus pais, que foram construídos dentro de uma lógica super conservadora, que queriam que eu casasse virgem. Mas aí eu vou ter que entender de que eu não quero casar virgem, de que não é o bem para mim, de que isso não é um valor para mim, ou de que talvez eu goste de pessoas do mesmo sexo, ou que talvez de vez em quando eu goste de pessoas do mesmo sexo e de vez em quando eu goste de pessoas de outro sexo. E o que é que eu posso fazer com isso? Descobrir qual é o meu padrão, descobrir qual é a minha forma e cuidar de mim da melhor forma possível. Lógico que a gente tem um processo de respeito, que é como a gente está falando, de entender a limitação do outro. Não adianta a gente também querer forçar que seu pai entenda que você que seu marido ou que sua esposa funcione dessa forma, se eles sempre se mostraram de outra forma. Então a imposição sua também pode ser tão agressiva quanto a deles. Então é uma questão da gente entender. Mas por outro lado, existe uma relação de também aprender a lidar com a frustração. Aprender a lidar de que nem sempre o outro vai te satisfazer da forma como você gostaria e que pode ser adaptado, mas que você também vai ter que frustrar o outro. Porque às vezes você vai ter que dizer qual é a sua forma. Porque às vezes você precisa também dizer o que é que você quer. Às vezes você precisa buscar o que você quer. Porque senão você não vai se realizar. E se você não se realizar, vocês podem tentar de todas as formas possíveis, mas não há relacionamento que dure. Aí a gente pode estar, muitas pessoas podem estar pensando, ah, mas o casamento de meus avós durou. Estar casado, estar dentro da mesma casa,
não implica no casamento psicológico. Nós temos dois tipos de casamento. Nós temos o casamento sociológico, que é o casamento institucional, o casamento do direito, né, o religioso, que ele é institucional. Existe o casamento subjetivo psicológico. Então, eu posso estar dentro de uma casa sem estar casado com a pessoa. Quando eu não quero mais estar deitado na mesma cama, quando eu não faço mais questão de tocar, quando eu não faço mais questão de dar um bom dia. Então, talvez a gente esteja numa casa como amigos, como companheiros, como pais, né? Muitas vezes pais, mas não mais como casal, não mais como homem e mulher. Então, então vocês não vão estar inteiros, vocês não vão estar íntegros nesse processo. Porque Sim. você não vai ter tesão, você não vai ter vontade. Você pode ter um companheiro, um amigo, uma outra coisa, mas isso não é um casamento, porque não há intimidade. E para haver intimidade é necessário que haja frustração. Que você fale, o que você me dá não é necessário. O que você me dá não está sendo bom para mim. Você faz de um jeito que eu não gosto. Você precisa fazer dessa forma, você precisa fazer da outra. Isso vai incomodar? Vai. Mas é necessário. Não há crescimento sem incômodo. Nunca Da haverá. dor ao amor, né? Da dor ao amor. É o podcast, para quem não conhece. Eu tenho um podcast com meu querido Jarbas Serzosi, um outro psicólogo. Então a ideia é justamente não há crescimento sem dor. Para quem já passou aí por mestrado, doutorado, graduação, colégio, qualquer coisa sabe que a gente só aprende na dor, né? A gente Tudo aprende dói, né? que não As crianças, vai botar. as criancinhas, quando o dente está nascendo, é um sofrimento. Mas precisa, né? Como precisa crescer dói, se a criança dói, se o adulto dói, tudo dói. E é difícil lidar com essas durezas, viu? É difícil, não é fácil não. Se você observar com cuidado, todos aqueles adultos que só querem a coisa do jeito deles, que não conseguem lidar com a dor, foram justamente adultos que não enfrentaram a dor, que não se acostumaram, que não tiveram que lidar, foram muito protegidos. A gente na cultura fala isso, né? Ah, o sujeito foi muito protegido. O sujeito, quando ele é muito protegido, acontece o quê? Nada, não cresce. Porque não teve dor, porque não teve enfrentamento. Aí chega no casamento, também não sabe enfrentar o outro. Não sabe conversar. Concorda, minha querida? A gente... Nossa, como eu não concordo com você? Filho, eu concordo com tudo que você fala. Tô aqui já dizendo amém. Ô, Vini, mandaram uma pergunta bem interessante. Agora que a gente tá naqueles minutos finais, eu acho que é legal a gente responder. Mandaram pra gente: existem mesmo pessoas assexuadas? E começou a contagem regressiva. Tô achando melhor a gente desligar e ligar de novo. Desligar e ligar de novo e fazer a pergunta? Vamos Melhor, lá. né? Ótimo. Então, peraí, gente. Já volto.